Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco esta nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. Estamos saudando aí a sua amizade, o seu carinho, a sua audiência para com o nosso programa. Ao vivo estamos nós pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Essa edição de agora, ela também tem lá os seus horários alternativos. Às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos você poderá revê-la, assim como poderá revê-la também no aplicativo da TV Poços. A edição de agora chega ao aplicativo já no comecinho da tarde. Se você não baixou ainda no seu smartphone, faça isso, é muito fácil, TV Poços Play, e já no começo da tarde essa edição na íntegra, também pelo nosso aplicativo. O dia hoje amanhece chuvoso, né? Chuvoso. Eu digo o seguinte: se Tom Jobim tivesse composto a música Águas de Março hoje, ele teria que colocar São as águas de março fechando o verão, são as águas de março fechando o verão, umas 5 vezes pelo menos, porque chove demais, não é? E literalmente é isso mesmo, são as águas de março fechando o verão, ou como se diz popularmente, né, doutor, a enchente das goiabas, né? A enchente das goiabas. O tempo está nublado, lá do alto da Serra de São Domingos, apesar dessa garoa, uma bela cena, não é? Uma bela cena que se apresenta. Névoa, nuvens mais consistentes e algum contorno da cidade aqui embaixo. Avenida João Pinheiro com trânsito relativamente tranquilo, não é? Piso molhado, e a gente vai seguindo nesta edição de agora, apresentando a você as capas dos jornais diários que trazem assuntos diferentes. O Jornal da Cidade: FAPEMIG suspende pagamento de bolsas e atinge universitários locais. É a manchete em destaque. Temos ali alguma coisa do futebol, não é? Sobre a promoção que a Caldense fará no que diz respeito ao preço do ingresso no próximo domingo. E também o Jornal da Mantiqueira traz na sua capa hoje esta manchete, já no setor policial: a Polícia Militar registrando 2 casos de estupro na cidade. Preocupante? Obviamente que sim, né? Temos ali mais destaques do esporte também, alguma coisa da Caldense, e lá o editorial também falando sobre a prisão de 2 suspeitos do caso Marielle, né, acontecida ontem. E para o programa de hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo ele que na próxima sexta-feira, dia 15, assume aí o controle, não é, da 25ª subseção da OAB em Poços de Caldas, o advogado Otacílio Andreata Lopes, a quem eu saúdo agora, desejando um bom dia para você, viu? Bom dia, Pedro. Agradeço imensamente. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite para honrosamente poder participar do seu programa. Cumprimento também o doutor Carlos Camargo, querido amigo. É para nós sempre uma alegria poder participar junto à imprensa local, que faz um trabalho tão importante de formação para a nossa comunidade, poder trazer expor um pouco das ideias da futura gestão da OAB. Perfeito. A gente realmente fica muito feliz em ter o advogado aqui conosco. A saúde com a mesma alegria, doutor Carlos Camargo também, mais uma vez, sempre solícito ao nosso chamamento. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Pedro Bertozzi. Agradeço mais uma vez o honroso convite. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Ildeu Pereira, diretor da TV, a quem eu estendo os cumprimentos a todos os funcionários aqui da casa. Bom dia, doutor Otacílio. Fraternalmente, cumprimento, doutor Otacílio, pessoa que eu conheço e respeito, e faz parte aí do nosso dia a dia aí na cidade, na comunidade. É um profissional aí que vem cada dia mais sendo um expoente aí da advocacia, e tão jovem, né, Pedro? Sim, já vai assumir a presidência da subseção da ordem local. E ainda dentro aqui da fala, quero aproveitar para reiterar ao Pedro Bertozzi os nossos parabéns pela data natalícia de ontem, né, Pedro? Muito obrigado. 25 anos, né? De rádio, TV, né? de rádio, né? Mas desejando a você, Pedro, tudo de bom, que continue nessa caminhada frutífera aí, com bastante sucesso, bastante saúde acima de tudo. Doutor Otacílio, a gente
que eu também estou agora no ramo da advocacia, né? Sou filiado à Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção aqui de Poços de Caldas, 25ª. E na sua campanha né? Não houve só um candidato, né? Mais de uma chapa. Então, cada um expôs a sua meta, né? O que pretendia fazer caso eleito. O que o doutor Otacílio colocou como suas pretensões caso fosse eleito, e como foi presidente da subseção para uma nova gestão aqui em Poços de Caldas? Bom, na verdade, o doutor Carlos, a questão foi que, por ocasião das eleições, nós concorremos em chapa única aqui em Poços. Ah, sim. Nós tivemos uma boa aceitação da classe quando propusemos a nossa candidatura, compusemos uma chapa priorizando a renovação das pessoas envolvidas, embora eu, mais a doutora Thaís, o doutor Tadeu, já éramos componentes da chapa anterior, que sob a presidência do doutor Luiz Gustavo Moraes, que eu deixo aqui meus cumprimentos, meu fraternal abraço. E no momento que nós lançamos a chapa, logo no começo do período das inscrições eleitorais, nós sentimos que houve uma grande aceitação da classe. As ideias, conforme foram expostas, pregando sempre a necessidade da valorização da advocacia, do engrandecimento da Ordem dos Advogados, da subseção de Poços de Caldas, para poder estender à comunidade a proteção dos interesses constitucionais que a OAB representa enquanto representante da sociedade civil, porque a OAB transcende uma simples associação de classe, mas, por previsão constitucional, é um representante da sociedade civil, sempre apto a defender os valores constitucionais. Então, nossa principal bandeira de campanha foi essa, o fortalecimento das bases da advocacia para a gente poder exercer um trabalho bastante efetivo, não só em prol dos advogados, mas também em prol da comunidade de uma forma geral. Doutor, a grosso modo, nós que estamos de fora, não somos advogados, imaginamos assim, ainda que talvez de forma errônea. Bom, quem assume a subseção da ordem, não há muito o que apresentar em termos de novidade. Não, é só fazer do jeito que está, conduzir do jeito que está. E não é assim que funciona, né? Vocês chegam com propostas novas, em termos de inovação mesmo. O que vocês têm pautado nesse sentido? A nossa intenção precípua é justamente poder elevar a ordem a um status mais participativo dentro da comunidade. Então, nossa principal pretensão no momento é organizar as nossas comissões de um modo que elas possam atender a demandas sociais. Então, por exemplo, nós temos dentro da ordem, além da diretoria, do Conselho de Ética, nós temos as comissões formadas pelos advogados, geralmente comissões temáticas, como, por exemplo, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que é uma comissão bastante atuante. E nós tomamos essa, por exemplo, justamente por ser uma comissão muito atuante, que presta serviço de atendimento comunitário, promoções de esclarecimento à população sobre os direitos do consumidor, até uma natureza de fiscalização. Por exemplo, na época do que nós temos em outubro, o Black Friday, então os advogados se organizam de forma a garantir, em ações em parceria com o PROCON, que de fato as promoções que estão sendo ofertadas, elas são promoções reais, né? Não são aquela promoção, aumentei o preço hoje para dar um desconto amanhã e ficar na mesma. Então as comissões elas podem exercer um papel efetivo dentro da comunidade. Então nós estamos criando novas comissões temáticas que podem atender mais, além do que envolver as nossas comissões, por exemplo, em ações em parceria com a prefeitura. Nós temos a comissão da OAB Jovem, presidida pelo querido colega Dr. Lucas, que vai passar a exercer um trabalho junto às escolas municipais. Em conversa com o prefeito Dr. Sérgio, nós ficamos combinados de que essa comissão ela vai dar palestras educativas sobre temas jurídicos para os alunos de ensino médio e fundamental. Então, é uma forma da ordem poder participar. Além do que, nós gostaríamos muito que a ordem tivesse uma representatividade, sobretudo em algumas decisões do governo municipal. Nós pretendemos participar mais efetivamente
dos conselhos municipais. Nós temos profissionais gabaritados que podem ajudar no Conselho Municipal do Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Segurança Pública. Enfim, nós gostaríamos de colocar os advogados que são profissionais tecnicamente qualificados para ajudar nas questões de relevância da nossa sociedade, sem prejuízo lógico de garantir a defesa das prerrogativas dos advogados e dos interesses da advocacia em si. Doutor Otacílio, eu tenho percebido, já não é de hoje, que a OAB ela está mais assim, representando de fato o advogado e em defesa da sociedade, como o doutor acabou de falar, no interior. Então, aqui no sul de Minas, nós temos a subseção da OAB em Poços de Caldas, tem em Varginha e tem em Pouso Alegre. Mas, a partir do momento que começa a partir, vamos supor, as OABs dos estados, né, que ficam nas capitais, né? Então, só que para o pessoal que está nos assistindo que não seja advogado, então existe essa subdivisão que é chamada subseção. Depois tem a OAB do Estado, né? Então, Minas Gerais tem lá a OAB do Estado de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte. Depois tem a OAB Federal, sediada em Brasília. E nós temos visto que essas OABs aí dos estados, e principalmente a OAB Federal, ela está mais para sindicato do que propriamente para uma ordem que visa não intervir em situação política partidária e ideológica, e com isso vem perdendo a representatividade. Por que eu falo isso? Perde a representatividade porque nos quadros da OAB existem no Brasil milhares e milhares e milhares de advogados. E, em particular, cada advogado tem a sua opinião, cada um torce para um time de futebol, cada um é de uma religião ou não é de religião, cada um é de um partido político, de uma ideologia política, ou é apartidário, apolítico. Então, não seria justo a OAB Federal fazer uma verdadeira... se comportando como uma entidade puramente política, ideológica, partidária, como nós estamos vendo agora, como o atual presidente, recém-eleito também da OAB Federal, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, o senhor Santa Cruz. Esse sujeito, ele é um militante declarado. O escritório dele no Rio de Janeiro advoga para os partidos da esquerda, principalmente o partido do PSOL, que é um puxadinho do PT. Então, como é que o doutor vê isso no sentido de que, graças a Deus, aqui no interior, isso quase não aparece, em Poços de Caldas não temos isso aí nos deixa muito tranquilo. Mas, no âmbito estadual e no âmbito federal, principalmente, como é que o doutor Otacílio vê essa mistura de deixar de ser um órgão de representatividade sem vínculo político partidário, mas somente em prol da causa do advogado, da sociedade, da Constituição, ou seja, acaba sendo um órgão de representatividade que, na verdade, não representa. Qual que é o parecer que o doutor Otacílio pode nos dizer a respeito? Eu estendi um pouco na fala, que é para poder a gente entender direitinho o assunto para esses nossos telespectadores que não fazem parte aí da militância da advocacia. A questão, só para esclarecer para quem não conhece a ordem em si, nós temos uma divisão, sim, em subseção, que é a nível municipal, né, digamos, a nível de comarca, né, da comarca de Poços de Caldas. Nós temos a 25ª subseção de Poços de Caldas. Estamos subordinados à OAB seccional, né, que é, no caso, a OAB de Minas Gerais. Então, portanto, nós temos eleições para os candidatos da subseção, no caso onde fomos eleitos. Nós temos as eleições para a OAB seccional, a nível de Minas Gerais, onde nos representa o Dr. Raimundo Cândido Júnior atualmente. E existem as eleições para a OAB Federal. A OAB Federal é lá em Brasília, no caso, né? E a qual está subordinada à OAB seccional de todos os estados. Porém, existe uma grande polêmica em relação a isso, porque a eleição para o presidente da OAB Federal é uma eleição indireta.
E essa até é uma crítica pessoal minha, eu sinceramente não acho isso o melhor modelo de democracia dentro da própria classe. Porque uma vez que, como bem disse o colega, a questão da representatividade muitas vezes ela fica comprometida. A pluralidade de pensamentos da advocacia muitas vezes não é compreendida, porque essa eleição indireta, os votantes, no caso, são os conselheiros federais. Cada estado tem um número de conselheiros federais que indica ao Conselho Federal e na época das eleições seccionais. Portanto, quando o presidente da seccional é eleito, junto com ele já vão os conselheiros federais que o vão representar lá em Brasília. E logo após a realização das eleições seccionais, né, de Minas Gerais e dos demais estados, foram realizadas as eleições indiretas para o Conselho Federal. Então, qual a articulação política que existe em torno dessa eleição é uma coisa um pouco obscura para a advocacia. Então, muitas vezes, concordo com o colega Carlos Camargo, é que o que acontece é que o advogado em si não tem os seus valores, as suas ideologias de fato representadas. Então, muitas vezes, um órgão que está ali para defender a Constituição não significa que não haverá uma atuação política. A função da OAB transcende a representação de classe, compreende também a representação e a defesa dos valores constitucionais. Muitas vezes requer uma atuação política nesse sentido. Contudo, o nosso presidente federal, talvez as opiniões pessoais dele não reflitam a opinião da maioria da advocacia, que é um cenário que eu espero no sentido de ter esperança que seja mudado no futuro. Existe um movimento muito grande nesse sentido dentro da advocacia para que as eleições federais se tornem eleições diretas, nós possamos escolher o nosso candidato. Muito bem, você pode também interagir conosco pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. Isso também pode acontecer pelo 37216955 ou ainda pelo meu WhatsApp particular, que é o 991379649. Repetindo para você, 991379649. Nós temos um primeiro intervalo bem rápido e vamos voltar daqui um pouquinho com o futuro presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Poços de Caldas. Ok, de volta com você ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, dando continuidade à edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando, com muita satisfação, estamos recebendo ele que assume os destinos da 25ª subseção da OAB Poços de Caldas a partir da próxima sexta-feira, o advogado Otacílio Lemos. Otacílio, uma outra questão que tem pulverizado muito o noticiário pertinente à advocacia no Brasil é o exame de ordem, né? Muitas pessoas questionando, inclusive colegas, né? Questionando que isso deveria ser extinto, até porque é um exame rigoroso e isso viria meio que desanimar os pretendentes à carreira de advogado. Como é que o Otacílio vê essa questão? Olha, eu posso falar por mim, mas compartilhando do entendimento da própria Ordem dos Advogados. Nós entendemos que a realização do exame da Ordem é algo de fundamental importância, uma vez que... Isso independente de você fazer parte de uma leva que prestou o exame. Independente disso. Prestei o exame. Mas eu imagino que a ideia é muito boa ao ponto que seleciona os profissionais, uma vez que hoje nós temos no mercado um grande número de vagas em faculdades de Direito, sendo que o MEC muitas vezes outorga a abertura de novas faculdades de Direito sem muito critério sobre a qualidade do ensino que ali vai ser prestado. Então, considerando que a atividade jurídica é algo de extrema responsabilidade, no sentido tanto de responsabilidade com os interesses dos nossos clientes, como responsabilidade civil em si, é uma profissão de prestação de serviços técnicos, está sujeita à responsabilização do profissional. Então, o exame da ordem ele serve como uma qualificação mínima para que o advogado possa vir exercer. Então, só para esclarecer, o profissional ele se forma depois de 5 anos de estudo na academia de Direito, na faculdade,
e esses conhecimentos 5 anos eles são avaliados em uma prova de conhecimentos gerais, mas sinceramente se a prova da ordem for comparada com outras provas que nós encontramos, por exemplo, em concursos públicos da área jurídica, é uma prova de conhecimentos bastante elementar. Então, o grande problema é que o volume de conhecimentos exigido é muito grande. Mas eu entendo como uma qualificação mínima para garantir que o advogado que está sendo ali inscrito nos quadros da ordem, ele tenha os conhecimentos mínimos necessários a exercer a advocacia. Eu, sinceramente, imagino que esse problema está em todas as demais profissões. O ideal seria que houvesse uma prova de qualificação também, por exemplo, para os médicos, para os engenheiros e etc. São profissões de muito risco. Por exemplo, a medicina, a gente está confiando a vida da gente na mão do profissional médico. Então, você passar por um crivo entre aspas, do sindicato da classe ali para poder saber se ele tem as aptidões, as qualificações mínimas necessárias, é um procedimento que visa dar segurança às próprias pessoas que utilizam-se do serviço. Então, nós vemos isso como fundamental ao exercício. A OAB faz uma campanha enfática para que o exame não seja extinto. E eu, sinceramente, comungo dessa ideia. O senhor, particularmente, acha que deve continuar do jeito que está? Deve permanecer o exame da ordem. Até porque a gente pensa que a aprovação é muito baixa, né? Tem provas que chega a ter 20% de aprovação no universo de milhares de inscritos. Então, isso aí significa, de alguma forma, existe um ensino deficitário ou alguma questão que realmente precisa ser observada, porque a prova não é assim tão limitante. Eu concordo plenamente também, Pedro, com o doutor Otacílio, com relação a esse exame, que é um exame necessário, seletivo, né? Um exame seletivo necessário para aquele que encerrou a faculdade e agora pretende ser um advogado. Então tem que passar por isso. E, infelizmente, né, não tem outra maneira, esse exame não mede caráter e nem personalidade, né? E, infelizmente, nós temos no ramo do direito advogados e temos advogados. E, principalmente, a gente vê aí, eu que militei na polícia durante 30 anos e agora sorrateiramente, superficialmente no ramo do direito, mas venho acompanhando, procuro estudar e sou muito curioso a esse respeito, a participação de advogados no crime organizado, a participação de advogados muito enfronhados com criminosos, principalmente de organizações criminosas, tráfico de drogas, milícias, ou seja, sendo verdadeiros porta-vozes dos comandantes do tráfico, dos traficantes presos na cadeia. Ele tem um contato com o advogado e passa a ordem para o advogado, que transmita a ordem para seu subordinado que estão na rua, que estão no dia a dia do crime fora da cadeia. Então, servindo aí um papel de pombo-correio, né? Tem muito disso aí. Infelizmente, essa atinge a parte da ética, né? A ética e a moral dentro do direito, dentro do profissional do direito. O que o doutor Otacílio tem nos dizer a respeito dessas condutas, né? Podemos chamar de condutas antiéticas de alguns não, um tanto, né? Bastante, de advogados aí que estão não simplesmente advogando, né? Que essa é um direito constitucional, mas estão participando. Porque um advogado, quando deixa de advogar e passa a fazer assuntos que não diz respeito à defesa, mas diz respeito ao interesse do seu cliente no crime ao qual ele participa, deixa de ser um ato de advocacia e passa a ser um ato antiético. O que o doutor tem a nos dizer sobre isso? Não, sem dúvida. O advogado que se presta a esse papel, de fato, não poderia ser chamado de advogado, uma vez que ele depõe contra os valores éticos da própria classe. E a OAB, nesse sentido, a OAB, mais do que prestar um serviço ao advogado de proteção dos seus interesses, de valorização das suas prerrogativas, ela presta também um serviço de natureza de fiscalização ética. Nós temos aqui o nosso Conselho de Ética Subseccional, temos 7 conselheiros, que eventuais infrações éticas são apuradas por eles. Instruídos os processos, relatados os processos, eles são encaminhados ao TED,
que é o Tribunal de Ética e Disciplina. Por conquista da gestão passada do Dr. Luiz Gustavo, nós conseguimos trazer para Poços de Caldas o primeiro Tribunal de Ética e Disciplina do sul de Minas. O Dr. Luiz mencionou isso quando esteve aqui conosco. Esteve aqui, né? Foi uma conquista de suma relevância para Poços de Caldas no sentido de vanguarda. Nós estamos exercendo uma vanguarda regional. Está atuante? Oi? Atuante está? Está atuante. Nós já tivemos algumas sessões realizadas aqui para julgamento e nós conseguimos julgar cerca de 100 casos de infração ética por sessão. Então é um trabalho hercúleo dos nossos conselheiros e um papel muito importante para Poços de Caldas, uma vez que essas condutas antiéticas que o colega mencionou, elas são todas avaliadas pelo Conselho. E a ideia é que o mal profissional ele seja realmente excluído dos nossos quadros, uma vez que ele pode macular a imagem dos demais profissionais. Os advogados são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, não só com os valores éticos, mas com os compromissos de defesa da Constituição. Felizmente, na sua grande maioria, né? Graças a Deus, na sua grande maioria. Os casos, como o colega comentou, são exceções. Aqui em Poços nós não temos nenhum caso grave, mas nós sabemos que em grandes capitais, no Rio de Janeiro, isso aí é um problema latente, um problema de um turno. Contudo, nós temos mecanismos para combater os maus profissionais nesse sentido. E o Tribunal de Ética e Disciplina aqui em Poços de Caldas garante a nós maior celeridade e maior controle sobre as ações. Nós temos como agilizar os trabalhos, garantir que eles sejam realizados em tempo hábil, para que não ocorra prescrição da punição dos colegas, enfim. Da mesma forma como nós defendemos a bandeira das prerrogativas, a valorização da advocacia, o respeito ao advogado, nós também cobramos os maus profissionais. Então, aqueles que incorrem em faltas éticas e faltas disciplinares, eles vão ser subordinados a um processo ético, vão ser sancionados em razão das suas atitudes e, reiteradamente, as atitudes eles vão ser, inclusive, excluídos dos nossos quadros. E é assim que nós gostamos de ver a ordem, manter a ética dentro da nossa casa. Quem está de fora, e às vezes até quem está de dentro, às vezes costuma criticar o Conselho de Ética, não só da OAB, mas todas as instituições assim, profissionais têm seu Conselho de Ética. No caso dos médicos, né, Conselho Regional de Medicina, Estadual de Medicina, Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Engenharia, ou seja, e todos eles têm o seu Conselho de Ética, tem forma de punir o profissional que está ali agindo com essa falta de decoro. Mas, por outro lado, são muito vistos assim, por quem está dentro e por quem está fora, principalmente, como existe um certo e muito forte corporativismo. Ou seja, a turma, o advogado, ele vai ser processado eticamente por advogado. Se for condenado, vai ser condenado por advogado. Ele vai fazer o recurso para advogado. E vai tudo tramitar dentro da subseção, da seccional de Minas Gerais, e acaso pode chegar até na OAB Federal. Como é que fica essa questão do corporativismo? A subseção X é muito forte com relação à ética. Mas aquela subseção lá não sei da onde, lá passa a mão na cabeça, ou seja, acaba existindo alguma coisinha, né, doutor? A crítica realmente existe, mas pelo menos do contato que eu tenho com os conselheiros aqui, esses eu posso garantir que são pessoas extremamente éticas e comprometidas com o trabalho. Então, a questão do Tribunal de Ética, é importante frisar que, embora esteja sediado em Poços, ele não é composto apenas por advogados de Poços. Nós temos 3 representantes daqui, 2 de Pouso Alegre, 2 de Varginha. Por ser um órgão regional, ele abrange todas as subseções do sul de Minas, salvo engano, de Lavras até Poços. E composto por demais advogados dessas subseções, um total de 11, justamente para garantir essa imparcialidade, para que eu não julgue meu par daqui de Poços, que é próximo. Então pode haver alguma maculação no sentido da isenção do julgador. Mas como os demais tribunais de ética classista, né, digamos assim, referentes a cada classe, não há outra forma de fazê-lo, senão dentro dos próprios representantes da classe. Contudo, nós contamos com a conduta ética, inclusive dos julgadores. Ética o suficiente para garantir a isenção do seu julgamento e punir o que de fato precisa ser punido e absolver aquilo que de fato precisa ser absolvido.
Então nós precisamos contar precisamos ter a confiança nos nossos membros desses tribunais para garantir que a ética venha a ser cobrada de forma efetiva. Nesse ponto nós temos bons conselheiros. Quero retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo do Haroldo Ferrari Felisberto, está lá nos Estados Unidos, nos acompanhando pela internet. O Adriano Barbosa também retribui os votos de bom dia. E o Adriano faz uma colocação aqui acerca do exame que nós abordávamos, né, o exame de ordem. Ele posta aqui: estou me formando esse ano em Direito na Unifeob, aqui em São João da Boa Vista. E todos na minha sala são favoráveis ao exame, não é? Eu ainda defendo o exame para médicos, engenheiros e outras profissões, conforme o doutor Otacílio mencionou, o que é muito bom, né? Um formando estando favorável ao exame de ordem. Não, sem dúvida, isso é bastante salutar ver que os acadêmicos de hoje veem com bons olhos isso, até não é nem por uma questão de reserva de mercado, mas é por uma questão de qualificação técnica mesmo. Sim. Né? Da mesma forma que quando vem um médico com graduação estrangeira, por exemplo, veio lá de Cuba, ele tem que fazer uma revalida para que o MEC possa atestar que de fato ele tem condições técnicas compatíveis com o mercado do nosso país. Então eu acompanho o pensamento do colega e defendemos com unhas e dentes o exame da ordem. Muito bem, nós temos mais um intervalo bem rápido, claro que reforço o convite para você continuar conosco, vamos voltar já já. De volta aqui dos estúdios da TV Postos, ao vivo com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando com muita satisfação estamos recebendo o advogado, Dr. Otacílio Lemos, que na sexta-feira assume a batuta, não é, da nossa 25ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. O Dr. Otacílio, ainda que seja uma cerimônia revestida de formalidade, e essa formalidade traz consigo um modelo mais ou menos que já é seguido, o que nós vamos ter aí na próxima sexta-feira dentro da sua posse? Aproveitar para fazer o convite a toda a sociedade pós-caldense, as autoridades públicas que já receberam o convite, o pessoal da imprensa. Nossa posse vai ser realizada no dia 15 às 19 horas, lá na sede da Rua Rio Grande do Sul. E, como você bem lembrou, existe todo um protocolo a ser seguido por ocasião, a prestação do compromisso pela diretoria, o Conselho de Ética, as comissões temáticas vão receber posse nessa mesma ocasião, mas nós ficamos muito felizes em poder receber o presidente seccional, o Dr. Raimundo Cândido Júnior, que vem pessoalmente, na verdade, confirmar a posse da diretoria, que nós já estamos em exercício desde janeiro. Nós tivemos uma posse administrativa no final de dezembro para garantir a continuidade dos trabalhos, e por designação de data vindo da própria seccional, a confirmação da posse solene vai ser agora no dia 15. Mas ficaremos muito felizes por poder receber o presidente seccional, alguns dos seus conselheiros, que vão prestigiar o evento, muito importante para a nossa classe. Ainda que seja um evento de classe, não é necessariamente um evento para a classe exclusivamente, aberto ao público. Aberto ao público, inclusive as autoridades públicas, as autoridades tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, elas são convidadas justamente para poder fazer um elo de proximidade com a OAB. Como nós temos esse grande interesse em participar dos assuntos afetos à nossa comunidade, e a intenção é justamente aproximar os poderes públicos da OAB para que nós possamos trabalhar juntos e oferecer a nossa colaboração em tudo aquilo que formos solicitados. Na sua maneira de avaliar, doutor Otacílio, com a sua posse, ou pergunto, o que a sua posse traz com bônus e ônus para a sua vida pessoal? Bônus, sem dúvida, é a honra de poder representar os colegas, assumir um legado já de outras administrações muito bem executadas, do Dr. Fábio Camargo, Dr. Luiz Gustavo Moraes, que são grandes mestres que eu tive durante a minha advocacia, e hoje me sinto muito honrado em poder assumir esse lugar que já foi
esse cargo já foi exercido com tamanha maestria por eles. Então, para mim, pessoalmente, além da grande experiência pessoal, eu tive muito orgulho de poder representar os colegas. E o ônus, sem dúvida, é a questão do tempo, né? O tempo agora está um pouco mitigado. Então, eu tento desdobrar no escritório, trabalhar, porque a função é não remunerada, né? A função é gratuita. Então, temos que conciliar a vida profissional com os interesses da classe. E, às vezes, requer um certo sacrifício, mas, sem dúvida, em nome da importância do cargo, isso aí é quase que irrelevante. Se eu estiver errado, doutor, me perdoe, me corrija, por favor, mas eu consigo vislumbrar, enxergar, doutor Otacílio, que o cargo que o senhor assume na próxima sexta-feira não deixa de ser profissionalmente uma bela vitrine para o profissional. Bom, digamos que causa alguma evidência, por exemplo, até onde está aqui hoje presente. Mas não procuramos de forma alguma ter alguma vantagem em relação a isso e temos uma grande preocupação em não captar clientes em razão do cargo, até por uma questão de ética mesmo. Então, sem dúvida que isso vem agregar naquilo que eu posso contribuir a mais com a minha comunidade, mas em si a questão de obter um benefício pessoal não é o que nos move a tomar Mas eu acho decisões. que é inerente, né? É inerente à exposição mais acentuada, o holofote mais focado, é inerente do sem cargo. dúvida, hoje participo de algumas solenidades, eu posso participar de algumas decisões da nossa comunidade que antes eu não tinha acesso. Então, sem dúvida, estou ampliando meu hall de network, né? O que é muito bom, né? Conhecendo muitas pessoas é bom, sempre bom conhecermos novas pessoas, né? Dentro de várias coisas tem o ônus e o bônus, né? Mas antes de eu falar disso, eu quero concordar plenamente aí com o telespectador, o Adriano, e eu sou plenamente favorável que as outras profissões, vamos dizer assim, de curso superior, medicina, engenharia, farmácia, tenham também esse exame seletivo da ordem, né? Então, antes de pensarmos de acabar com o exame da ordem da OAB, deveríamos partir para a seguinte premissa, ou a seguinte pergunta: por que não fazer o exame da ordem na medicina, né? Os médicos recém-formados que terminaram o curso, a residência, que vão partir para a profissão de médico, passar por esta prova, né? No âmbito do Conselho Federal de Medicina, como os advogados passam. Então, se o advogado faz esse exame e está comprovadamente dito que isso é benéfico para esse que vai advogar, como para a ordem no sentido geral, eu acho que a parte da classe médica, dos engenheiros e outras profissões, psicólogos, por aí afora, também deveriam fazer esse exame de ordem, né? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. E quem sabe a gente, né? Isso eu sei que já é discutido já no Brasil já há algum tempo, né? Nós não estamos inovando aqui não. Isso já é discutível há algum tempo no Brasil, mas não caminha. Ele sempre empaca e não vai para frente. E aí, ao invés disso progredir, eles vêm com discurso para acabar com o exame da ordem. Agora, outra coisa que no âmbito interno, né? Que eu estou vendo um questionamento muito grande aí, inclusive eu também faço uma choradeira nesse respeito aí. É essa anuidade que nós pagamos, né? E o pessoal está chiando, e eu faço parte do coro, que está salgada. Quanto é isso? Está salgada, né? Então, esse ano ultrapassa R$800, né? Atualmente a anuidade da seccional mineira está em R$925. É salgado, hein? É salgado, é quase o valor de um salário mínimo por ano. Então, mas existem algumas políticas, por exemplo, de descontos proporcionais ao jovem advogado para justamente incentivar o advogado em início de carreira que tem uma condição financeira menor, né? Porque a gente sabe que todo começo de carreira é um negócio complicado. Até que o profissional possa ganhar seu próprio sustento, a divindade de advocacia, ele necessita de algum incentivo. Mas, de fato, R$925 é um valor considerável. Porém, dentre todas as seccionais do Brasil, Minas Gerais é o segundo menor valor de anuidade. Só perde, salvo engano, para o Rio Grande do Norte.
Então, por exemplo, São Paulo está na faixa de R$ 1.400 a anuidade. E a grande polêmica é que no final do ano passado houve um reajuste muito grande, baseado nos 3 últimos anos, onde ficou congelado o valor da anuidade. Então, de fato, é pesado para quem paga, mas a queixa vinda da seccional também é pouco para quem recebe, né? Então, nós temos que, infelizmente, concordar, porque é algo que não temos o poder de decidir sobre o quanto que será cobrado. Isso aí cabe ao nosso conselho seccional, que delibera por isso, acerca disso uma vez por ano. E como é que fica, doutor, essa divisão ou subdivisão a respeito da anuidade, né? Porque vai alguma coisa para a OAB federal, vai quanto para a OAB estadual, quanto para a OAB seccional? Que jeito que é feito isso? A grande polêmica gira justamente em torno disso, que a exemplo do que acontece no nosso governo propriamente dito, daquilo que se arrecada, uma grande parcela é remetida ao Conselho Federal, em Brasília, uma outra grande parcela fica sobre o poder da seccional mineira, e para nós o repasse que deveria ser de 15%. Mas acredite que para a gente conseguir receber esses 15% aí, também temos um trabalho bastante exaustivo. Nós praticamente subsistimos aqui na nossa subseção com o dinheiro proveniente do Xerox, que é oferecido nas nossas salas de apoio. Embora seja um valor subsidiado pela OAB, o rendimento desse serviço de Xerox é o que garante a sobrevivência, o custeio das nossas atividades aqui. Nós temos alguns serviços que são custeados pela seccional mineira diretamente, por exemplo, os nossos funcionários, nosso folha de pagamento é feito todo através de Belo Horizonte. Mas receber esse repasse em si é um trabalho hercúleo, nós temos que negociar com o nosso presidente seccional para que possa ser revertido isso em função da OAB. Mas, enfim, a gente, no cargo de administradores aí, a minha política é o seguinte: nós não vamos ficar aqui amaldiçoando a escuridão, não, nós vamos acender uma vela. Então, tentamos ser criativos de toda forma para garantir que, pelo menos, as nossas despesas mínimas sejam atendidas de forma autônoma. Aí, o repasse que vem, a gente pode aplicar isso em forma de benefício para os advogados. Por outro lado, fica uma coisa assim, uma dicotomia, porque a OAB federal, a gente sempre vê em suas manifestações, a transparência, a legalidade, a moralidade, a publicidade, os princípios até que regem a administração pública, né, contido no direito administrativo. Agora, como o doutor falou, a verba que é carreada para a OAB federal, e depois não se sabe o que acontece com esse dinheiro. Existe uma verdadeira caixa preta na OAB federal em Brasília, que ninguém sabe o que é aquilo ali, é um outro mundo. Então, eu sou a favor de que existe até um movimento aí nas redes sociais para abrir essa caixa preta da OAB de Brasília, porque, com certeza, tem gente nadando de braçada lá, né? Não vou nem transformar em pergunta aqui para o doutor, que vai entrar no campo ético. Mas tem gente que está nadando de braçada lá em Brasília, porque é uma caixa fechada, é uma verdadeira caixa preta, que só quem está ali dentro é que consegue saber, na realidade, o que está acontecendo. Ou seja, não se é dado a verdadeira publicidade da parte financeira, de tudo, de centavo por centavo, como deveria ser. Então, isso aí é uma coisa que, se não for verdadeiro o que eu estou falando, pelo menos é muito esquisito, né? Não, mas de fato o colega tem razão até um certo ponto, porque a OAB, por ser uma entidade da advocacia prevista constitucionalmente, ela estava até então dispensada de prestação de contas. Só que aí, no final do ano passado, houve um provimento do CNJ que criou a obrigatoriedade da prestação de contas ao TCU. Então, agora a OAB vai ter suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas da União. Então, isso aí eu enxergo com muitos bons olhos, porque a transparência tem que ser o carro-chefe de qualquer administração, não digo nem pública. A partir do momento que você está gerindo recursos de outras pessoas, o mínimo que se espera é transparência. Aquelas pessoas que destinam os seus recursos para ser administrados por outros, elas exigem saber no que esses recursos estão sendo aplicados. Eu fui tesoureiro da gestão passada e aqui em Poços de Caldas nós temos uma política de transparência muito efetiva.
Já nos últimos 3 anos, mensalmente, nós publicamos as nossas contas com transparência no nosso site institucional. Todos os colegas podem entrar lá, nossa prestação de contas, pelo menos dos últimos 3 anos, estão todas lá. Mensalmente nós continuamos fazendo isso. E agora, com essa obrigatoriedade, criou-se uma série de regras de compliance que estão sendo exigidas pelo Conselho Seccional. Então, agora nós estamos tendo que, eu digo com muito orgulho, nós não estamos tendo que nos adequar, porque nós já estávamos adequados antes da necessidade, antes da obrigação. Uhum. Então, nós aqui estamos só ajustando pequenos detalhes com relação ao plano de compliance que nos foi encaminhado por Belo Horizonte. Mas a nível seccional e federal, eu vejo com muitos bons olhos isso, que eu estou presidente nesse momento, mas já fui o contribuinte desses valores, continuo sendo e que serei no futuro. Então eu quero saber no que o meu dinheiro está sendo empregado também, sem dúvida. Vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui para o doutor Otacílio. Grau de otimismo para a sua gestão? Está em alta ou está pisando em ovos, doutor? Está 100%. A gente tem que ser otimista em tudo na vida, né? A partir do momento que estou disposto a assumir a condução dos trabalhos da ordem, então eu pretendo fazer sempre com muito otimismo. Claro que obstáculos no caminho nós temos, divergências nós encontramos, tanto com autoridades públicas, com o próprio judiciário, com o Ministério Público. Afinal, a advocacia é permeada por conflitos e muitas vezes esses conflitos eles são um pouco mais acalorados. Mas institucionalmente eu vejo, nós temos uma receptividade muito grande dos juízes, dos promotores, dos delegados, dos próprios colegas. Então eu acredito que o objetivo final de todos é o mesmo, que é a consecução da justiça. Nós estamos aqui trabalhando para a sociedade, para que a sociedade seja uma sociedade cada vez mais justa. E nesse sentido eu vejo que todos os discursos são muito afinados. Todos os envolvidos com a administração da justiça têm esse mesmo objetivo. Então o meu otimismo é muito grande que nós poderemos realizar um grande trabalho nesse sentido. Sexta-feira, próxima, dia 15, 19 horas, sede da 25ª subseção OAB Poços de Caldas, ali é Rio Grande do Sul, que número? O rapaz me apertou agora. Mas é quase esquina com a Rua Ceará, né? Exatamente. É um prédio muito, muito amplo, um auditório realmente digno de todos os elogios, eu sempre disse isso, já tive a oportunidade de apresentar eventos lá, solenidades, e realmente é um belo auditório que a subseção mantém em Poços de Caldas. E com o detalhe já frisado aí pelo doutor Otacílio, que é uma cerimônia pública, não somente voltada aos advogados. Então, nós estamos aqui sendo porta-vozes, né, desse convite para que a comunidade como um todo compareça à posse da nova diretoria da 25ª subseção da OAB Poços de Caldas, sexta-feira, 19 horas, ali na Rua Rio Grande do Sul, quase esquina com a Rua Ceará. Muitíssimo obrigado, doutor Otacílio, sorte, não é? E que realmente o senhor seja portador aí sempre de boas notícias vindas da OAB para a comunidade como um todo. Muito obrigado. Pedro, eu que agradeço o convite mais uma vez. Aproveito para agradecer ao querido amigo Ildeu pela oportunidade da presença aqui. E queria deixar um abraço para o pessoal da diretoria lá da OAB, doutora Thaís, doutor Tadeu, doutora Vanessa, doutor Fernando Castellari, todos os conselheiros, nossos funcionários, enfim, para todos os advogados de Poços de Caldas, que muito me honra ter sido agraciado com a escolha para poder representá-los. Então, contamos com a presença de todos. Reforço o convite aos colegas da imprensa para que nos prestigiem lá nessa data. Será um prazer recebê-los. Fico meu abraço também ao meu querido amigo Dr. Carlos Camargo. Prazer poder estar aqui com o amigo hoje. Enfim, muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente que agradece. Dr. Carlos Camargo, mais uma vez, muito obrigado. Vai estar presente na solenidade, doutor? Sim, faremos o possível. Que bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, telespectadores. Até a próxima. Obrigado, doutor. Felicidade e sucesso. A você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.